Oi pessoal, bom dia, sejam super bem-vindos. Como vocês podem ver, eu acabei de acordar. Estava eu no meu sono da beleza, porque sábado e domingo os únicos dias que um deputado consegue dormir até tarde. E muito raramente quando você tem um bebê como o meu, que é um bebê pequenininho. Mas enfim, fui interrompida de todas as minhas atividades noturnas por uma sequência de vídeos de uma professora universitária contestando a minha presença em uma universidade de Londrina. E, portanto, eu resolvi responder um pouco desses argumentos dessa cidadã, que se chama Luana e, pelo visto, trabalha na UEL. Não tenho certeza, também não estou interessado na vida dela, porque vocês sabem que quem se interessa pela vida dos outros, como ela, não tem tempo para estudar. Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar. Vamos estudar um pouquinho juntos, respondendo a linda da Luana. Olha lá. Esse foi o vídeo, um dos vídeos que eu recortei, onde a Luana critica a palestra que nós iremos fazer lá em Londrina. Eu sou uma pessoa que estuda muito. Desde que eu comecei lá na infância a ir pra escola, nunca mais eu parei e nunca mais eu parei de estudar. Então, me admira muito que as pessoas queiram credibilizar, que elas queiram trazer autoridade para que a gente possa discutir alguns temas a partir de pessoas que simplesmente não estudam isso. Pessoas que tiram conclusões de maneira infundada, que não passam por um processo de rigor do conhecimento científico, que inclusive foram reprovadas nesse processo de rigor científico. Foram reprovadas nesse rigor científico, porque não obedecem ao rigor científico. Agora, quando nós temos uma instituição de ensino superior convocando esse tipo de pessoa que não está habilitada cientificamente para falar sobre o assunto, dando espaço para pessoas que não estudaram para tratar de um determinado assunto, isso me preocupa. Pessoas que escreveram um livro com fundamentos tirados do nada sobre o feminismo. Fundamentos tirados do nada sobre o feminismo. Tem espaço numa instituição aqui em Londrina para fazer uma palestra. E eu falo isso aqui porque, além de advogada, eu sou professora universitária. Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte. Nós vamos começar uma mini aula aí com a professora Luana, professora universitária, que defende o feminismo no mundo da lua, digo, no mundo da professora Luana. E vamos lá. Primeiro argumento que ela usou nesses stories foi: devíamos procurar alguém que tem autoridade. Pelo que eu olhei ali na descrição da própria Luana, ela é uma professora de direito, certo? Uma professora de direito, formada em direito. Olha só, professora Luana, pelo visto você não reconhece nem qual é a origem do termo autoridade. Você sabe que a autoridade vem de autor. Então, olha que coisa maravilhosa. Uma pessoa que escreveu um livro tem autoridade para falar sobre ele. Quem poderia imaginar algo dessa natureza? Por que será que autoria e autor têm tanto a ver? Bom, essa é apenas uma questão muito superficial para mostrar a profundidade da sapiência da professora Luana, que esqueceu que a autoria vem disso. E bom, vamos falar sobre a autoridade de uma ideia. Em se referindo ao meu livro, ele foi submetido sim ao crivo, inclusive popular, porque já vendeu quase 50 mil exemplares em todo o Brasil. E quando a professora Luana faz uma insinuação de que esse livro foi submetido ao rigor científico, porém não foi aprovado, ela está fazendo uma outra confusão, que aliás é muito comum as feministas fazerem um monte de confusões. Bom, ela está se referindo ao caso da minha dissertação de mestrado, que foi reprovada em 2015 na Universidade do Estado de Santa Catarina. Só que a professora Luana não sabe nada, nem de feminismo, nem da vida dos outros. E olha só, essa dissertação que foi reprovada era uma dissertação sobre violência urbana nas décadas de 70 e 80 na comarca de Chapecó, baseada em inquéritos policiais. E, obviamente, você conhece esse caso. Depois eu processei a professora responsável por orientar o meu trabalho, que era, no início, um trabalho feminista, mas graças à intolerância do movimento feminista, teve que ser trocado de tema, tive que ser orientado por um professor homem, que depois trocou orientação com mais um outro, e trocaram o tema, assim sucessivamente, e por fim me reprovaram sem nenhuma observação no documento que foi anexado lá na UDESC. Mas isso não vem ao caso, porque olha só o que a professora Luana, professora universitária, ela ensina aos alunos. Olha o que ela está nos dizendo. Que o conhecimento de história, de filosofia, das ciências humanas precisam passar por um rigor científico que saiu da cabeça dela. Porque veja só, um dos livros de história mais conhecidos sobre a época do nazismo é o Diário de Anne Frank. Você sabe que Anne Frank morreu quando ainda era uma adolescente. Eu pergunto, qual é o rigor científico que Anne Frank tinha para escrever o Diário de Anne Frank? Bom, se não tem
rigor científico nenhum, de repente as associações de história, as instituições que representam os professores de história universitários de todo o Brasil deveriam criar um selo de desconfiança acadêmica e carimbar livros como o da Anne Frank. Mas não é só dela que eu quero falar pra vocês, embora óbvio que uma criança como Anne Frank não tinha como ter autoridade e rigor científico, embora seu livro seja usado em absolutamente todo mundo para falar de nazismo. Eu quero falar de um outro livro com você, esse calhamaço aqui, ó, que já serve de dica de livro para vocês, galera. Aproveitando a ignorância da professora Luana para aprender aqui com a gente. Ó, esse livrão aqui é o Arquipélago Gulag, um dos livros mais vendidos no mundo sobre a história do comunismo na Rússia. E o autor dele, o Alexander Solzhenitsyn, ai meu Deus do céu, espero que ninguém desmaie ao saber disso, ele não tinha formação regular em história, e esse é um dos livros mais importantes da história mundial. Ele fez, na verdade, curso de filosofia e história por correspondência. Você lembra na época que o Brasil tinha esses negócios que passavam na TV, que fazia cursos por correspondência? Pois foi esse o caso do Alexander Solzhenitsyn. Ai meu Deus, espero que a professora Luana consiga superar esse momento de revelação. Bom, é verdade também que o livro do Alexander Solzhenitsyn jamais seria aprovado ou passaria pelo rigor científico e acadêmico da sua época, porque veja que surpreendente. O Alexander estava escrevendo sobre o arquipélago Gulag, sobre os vários gulags espalhados em toda a Rússia, que eram campos de concentração inaugurados na cabeça maravilhosa dos ditadores comunistas. E como o meio midiático, acadêmico, político, social era absolutamente dominado pelos comunistas, o livro do Alexander Solzhenitsyn jamais seria aprovado pelo conselho acadêmico, ou pela universidade, ou pela professora Luana, que eu não sei, não investiguei, mas tudo me leva a crer que também deve ser de esquerda, além de feminista. Bom, esses dois livros, esse livro que eu mostrei pra você não passou pelo rigor científico, e tem mais um, aproveitando que a gente tá falando sobre comunismo, que tá A Nomenclatura, do Michael Voslensky. Esse livro é um dos melhores livros sobre a história da Rússia, escrito por um ex-dissidente, ou seja, esse cara, o Michael, ele tinha autorização do governo, da mídia, da universidade para falar bem do comunismo, mas não tinha autorização para falar mal. Mesmo assim, sem autorização e sem o rigor científico da professora Luana, esse livro aqui é um dos livros mais importantes para conhecer a estrutura da nova elite da União Soviética. Então aproveita que você está aqui, aprendeu duas coisas bem legais sobre o comunismo. Esses dois livros aqui são os melhores que existem. O Michael realmente tinha uma formação em história, mas de qualquer forma ele não seria aceito, certo? E falando em formação, coitada da professora Luana, tantas coisas que ela desconhecem, que de repente eu vou lançar até um curso. Como não ser a professora Luana? Bom, outra coisa que a professora Luana desconhece e afirmou no vídeo é que eu não tenho formação. Ai, linda. Ai, minha linda. Bem, primeiro, eu sou licenciada em História e pós-graduada em Literatura Portuguesa. E fui sim aprovada em todas as disciplinas do mestrado, no estágio e no exame de proficiência em língua estrangeira. E fui reprovada na banca final, que me tirou o título de mestre. Mas isso que a professora Luana está dizendo é que você, mulher, não pra mim, porque eu tenho formação em História. Eu estou autorizada, inclusive pelo Estado brasileiro, a falar que eu sou uma professora de História. Mas você, mulher que está me assistindo, que não é, entendeu? De repente você é manicure, você é dona de casa, você é mãe em tempo integral, ou você fez faculdade de biologia, ou você fez faculdade de contabilidade, ou você fez ciências contábeis, de repente você fez outra área. Bom, o que a professora Luana está dizendo para mim e para você é que nós, mulheres, que não temos a formação e o rigor científico que ela quer, não podemos ocupar o espaço universitário, o espaço midiático ou qualquer tipo de espaço. E vocês que estão perguntando quem é a professora Luana, mais uma vez, é uma professora de Direito de uma universidade paranaense que está indignada com a minha presença na universidade, na Unifil, e, portanto, ela fez uma sequência de stories dizendo que eu não tinha autoridade, rigor científico, nem formação para falar sobre o tema. Bom, mas vamos falar sobre... Já falamos sobre formação, então eu quero perguntar para professora Luana, querida, me diga uma coisa. Qual é a formação da Beth Friedan? Beth Friedan é uma das maiores feministas de segunda onda
e ela escreveu um livro sobre donas de casa. O livro se chama A Mística Feminina e foi publicado, se não me falha a memória, em 1963. Eu aposto que você não tem algumas datas de livros feministas decoradas na sua cabeça, porque eu acho que você não estudou esse assunto. Mas enfim, esse livro fala sobre a vida da dona de casa. Então a gente tem dois problemas. Ou a Beth Friedan era dona de casa e tinha competência para falar sobre isso, ou ela não era dona de casa e o que ela sabia sobre donas de casa. Não temos como saber. Então vamos lá. Se ela era dona de casa, ela não tinha formação acadêmica, professora Luana. E se ela não era dona de casa, ela não tinha conhecimento de causa, dona Luana. E mesmo assim, escreveu um dos livros mais lidos e vendidos do movimento feminista, tendo se tornado um grande ícone na década de 60 e 70. Então, professora Luana, mulheres não precisam da sua autorização para falar de feminismo. O feminismo é um movimento político que diz defender as mulheres. Quando você diz que uma mulher que não passou pelo crivo feminista não tem autoridade para contestar o movimento, você está querendo escravizar as mulheres aos pés de uma ideologia. E está dizendo que uma mulher simples, uma dona de casa, que nem sempre é simples, eu conheço inúmeras que deixaram carreiras médicas, de direito, empresárias, para assumirem essa função. Não é nenhum demérito ser dona de casa. Nenhum. Sabe o que é demérito? Demérito é você ser uma professora universitária e usar muito mal esse conhecimento e essa posição de poder para imbuir nas pessoas uma ideia exclusivista, para proibir as mulheres de falarem e, nesse momento aqui, para silenciar mulheres. Ou você não viu que eu sou uma mulher também, certo? Então, bom, vamos falar sobre esse livro que ela diz não tem rigor científico. Não leu o livro. Óbvio que não leu o livro. Isso aí temos que dizer, né? Porque não leu, né? Então está criticando algo que não leu. Diferentemente de mim, eu não gosto de falar assim, ó, olha como eu sou linda, olha como eu sou maravilhosa. Eu não gosto de falar essas coisas. No entanto, toda ocasião de difamação é uma ocasião de soberba. Porque você obriga o difamado a falar bem de si mesmo. Então a gente tá aqui porque a professora Luana está pedindo que eu me defenda, né? Então vamos lá. Esse livro aqui não fala, professora Luana, sobre novos experimentos científicos. Olha só. Não é uma tese de doutorado, certo? É legal, existe vida fora da universidade, espero que você consiga sobreviver, apesar dessa notícia chocante. Bom, então não é uma tese de doutorado que apresenta, digamos assim, uma teoria completamente inédita. Aliás, você deve ter feito uma teoria completamente inédita na sua área, assim, de uma relevância tão grande que eu não estou sabendo, que eu não conheço, mas enfim. Bom, então não foi submetido, verdade, não é um projeto científico, de uma tese submetida a experimentos científicos. Quando a professora fala sobre rigor científico, ela está querendo falar sobre submeter um trabalho aos pares da mesma área, certo? Então seria o seguinte, pegar o meu livro e submeter a um centro acadêmico. Um centro acadêmico como o centro acadêmico que iria julgar, por exemplo, o arquipélago Goulart. Vamos imaginar. O Alexandre Solzhenitsyn submete o seu livrão, esse baita tratado histórico, à opinião da KGB. Qual seria a opinião da KGB? Então não preciso responder. Por essa razão, esse livro nunca foi submetido a uma tese a uma avaliação de uma banca de mestrado ou de doutorado, nem isso você conhece. Porque o meu trabalho de mestrado que foi reprovado era um trabalho sobre violência em bares na década de 70 e 90, baseado em inquéritos policiais da comarca de Chapecó, oeste catarinense. Olha como você não sabe nada. Bom, então vamos lá. Ainda assim, esse livro se trata de uma revisão bibliográfica. Para quem está imbuído aí, vive no sistema universitário, sabe que revisão bibliográfica é você pegar o estado da arte de um tema. Então, o que esse livro fez? Dividiu a história do feminismo em 5 capítulos e resgatou as principais escritoras de cada período. Então, por exemplo, nós estamos lá no primeiro capítulo falando sobre Mary Wollstonecraft, o proto-feminismo, ou seja, desde 1790 até 1848. Aí começa a primeira onda do movimento feminista, de 1848 a 1960. Aí começa a segunda onda do movimento feminista, de 1960 a 1990. Aí em 1990 começa a perversão da teoria queer, ideologia de gênero, e a gente tá na terceira onda. E por fim a gente fala sobre a estratégia anticristã no movimento feminista. Ou seja, nós pegamos um recorte temporal cronológico e colocamos aqui o que dizem as próprias escritoras feministas. Ai, meu Deus do céu. Aí a professora Luana diz o seguinte: um livro baseado em especulações, sem nenhum rigor científico, sem nenhuma fundamentação. Bom, nesse ponto eu concordo com você, porque pra mim as feministas não têm fundamento nenhum.
É uma ideologia completamente fragmentada de fundamentos ruins. Então, quando você diz que o livro não tem fundamento, vou ter que concordar. Porque, afinal de contas, o fundamento do livro é o feminismo, que é um monte de mulheres, sem nenhum rigor científico, falando o que as outras mulheres devem fazer da sua vida. No primeiro capítulo, a gente fala sobre Mary Wollstonecraft e todo o movimento revolucionário ao redor dela. Uma história que eu tenho certeza que a professora Luana não conhece. Eu poderia pegar o meu diploma de história, que ela disse que eu não tenho, e rasgar em pedacinhos, caso a professora Luana saiba que os grandes criadores e inventores do poliamor, do fim da poligamia, da facilitação do divórcio eram William Godwin e Percy Shelley. Mas eu rasgo o meu diploma, eu como ele com molho sugo, como o meu diploma. Se essa mulher sabia que o grande fundador do proto-feminismo, da revolução sexual por trás de Mary Wollstonecraft, que era uma mulher que escreveu apenas um livro e morreu muito cedo, era na verdade o seu marido, William Godwin, um grande inimigo do conservador, um dos maiores inimigos de Edmund Burke. Então, se você não sabia disso, Edmund Burke, o pai do conservadorismo, que não é a ideologia na qual nós acreditamos, é o conjunto de comportamento e de tradições que nós respeitamos, certo? Então, o Edmund Burke, grande pai do conservadorismo, tinha como um dos seus maiores inimigos o William Godwin, que era um iluminista que depois veio a se casar com Mary Wollstonecraft, porque parecia que eles tinham as mesmas ideias. Então, quando você lê o livro da Mary Wollstonecraft, a primeira mãe do proto-feminismo, elas odeiam que a gente fale que é mãe de alguma coisa. Então, quando você lê o livro dela, você vê que ela faz referências à razão e a um grande criador, ou seja, até considera a existência de Deus e da sabedoria e da racionalidade e até do cientificismo como caminho para acessá-lo, enfim. Mas ela se casou com William Godwin, que depois foi pai da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que casou com Percy Shelley, um dos grandes poetas ingleses, não sei se ela sabe disso. Enfim, esses dois carinhas aí, William Godwin e Percy Shelley, fizeram as suas mulheres sofrerem muito com a defesa do fim do casamento, do fim do respeito à mulher, da liberação do divórcio, do poliamor, da facilitação das relações sexuais, da fornicação, da prostituição e de tudo que você pode imaginar de ruim. Certo? Isso na década de 1790, ao mesmo tempo que acontecia a Revolução Sexual. Mas eu duvido que essa linda ali sabe do que ela tá falando, eu duvido. Mas enfim, vamos continuar. Depois disso, a gente tem então finalmente a primeira onda do movimento feminista, que veja, as pessoas confundem as coisas. E a professora Luana também confunde as coisas. Tudo que as mulheres fazem na cabeça dessa gente é feminismo. Certo? Exceto eu, né? Eu não posso fazer nada, não posso dar palestra na universidade, não posso fazer nada. Bom, algumas mulheres que lutavam, por exemplo, pelo direito ao voto, também lutavam pela lei seca, queriam proibir a bebida alcoólica. Qual era o argumento dessas mulheres? A gente está falando de uma Liga das Mulheres pela Temperança, certo? A Liga das Mulheres pela Temperança, elas não queriam que os homens fossem destemperados, então elas queriam proibir também a bebida alcoólica. Bom, essa Liga da Temperança era essencialmente cristã e estava ali envolvida nas questões políticas, na legislação sobre o consumo de bebida alcoólica, sobre a liberação do voto. E você tem também as feministas que estavam lá, que ainda não tinham esse nome, obviamente. Bom, aí você tem toda a luta do sufrágio. Em que consiste a luta do sufrágio? Com certeza a professora Luana não sabe disso. Ela consiste em passeatas, em marchas, em enviar cartinhas pedindo para as mulheres o direito de votar. Uma luta que não é muita luta, certo? Como diria Chesterton, o problema das militantes pelo voto não é serem pelo voto, mas sim não serem militantes o suficiente. Elas não estavam quase dispostas a enfrentar até o fim, né? Ou elas não estavam dispostas a entrar na luta pelo direito ao voto como se deve, como os homens conquistaram o direito ao voto deles. Senhora, já pararam para pensar? Eles mandaram uma cartinha para Deus pedindo os seus direitos ao voto, mandaram uma cartinha para o rei George? Não! Nos Estados Unidos, os homens entraram em guerra contra o rei da Inglaterra por cerca de 10 anos até conseguirem a independência dos Estados Unidos, a proclamação da República, para poderem votar. Então, isso é uma luta, certo? Como diz a própria Simone de Beauvoir, eu tenho certeza que a professora Luana não leu o livro O Segundo Sexo, certo? O livro O Segundo Sexo é um dos maiores livros do movimento feminista, escrito por Simone de Beauvoir, na segunda onda do movimento feminista, publicado em 1949. E esse livro, no início do livro, você vê vários comentários bem absurdos, como, por exemplo, a diferença entre as mulheres
e os homens, a diferença entre a guerra das mulheres e dos homens e a guerra dos negros e dos brancos é que, felizmente, os negros podem matar os brancos, mas, infelizmente, as mulheres não podem matar os homens. Então, dentro desse livro, onde você encontra esse tipo de raciocínio, existe também uma frase clássica da Simone de Beauvoir, que diz: tudo que as mulheres fizeram não passou de agitação simbólica, e tudo que receberam foi concessão. E as mulheres são cúmplices dos homens porque obtêm benefícios desta cumplicidade. Fecha aspas, certo? Esse trecho está no livro da própria Simone de Beauvoir, que, aliás, se você não sabia, a Simone disse que jamais sofreu preconceito por ser mulher. E olha que ela estava num ramo muito dominado por homens, que era a filosofia. Enfim, e só para lembrar você, a Simone namorava com Sartre. E os dois juntinhos aliciavam menores, meninas refugiadas, vítimas do nazismo, da perseguição comunista, pessoas, meninas, crianças, tá? Quase crianças, de 16, 17, 18 anos, que estavam em situação de vulnerabilidade. A Simone de Beauvoir, grande ícone do movimento feminista, pegava essas menininhas, ficava lá no ouvidinho delas, levava elas pra casa, iniciava essas meninas em um relacionamento lésbico e depois em um trisal com o Sartre, ou passava por Sartre pros outros amantes dela, enfim, aliciando menores. E essa mulher, a Simone de Beauvoir, não sei se a professora Luana sabe disso, é considerada um ícone da libertação sexual feminina ou da liberdade feminina. Como é possível que uma mulher que entregava jovens virgens na mão do seu amante extremamente devorador de mulheres pode ser considerada um ícone da libertação feminina? Ok, tenho certeza que a professora Luana também não sabia disso. Depois disso, nós falamos também sobre a Beth Friedan, uma dona de casa que criticava a vida das donas de casa. Bom, então, professora Luana, será que a Beth Friedan tem autorização do seu rigor científico para poder escrever sobre as donas de casa? Será? Bom, depois da Beth Friedan a gente tem inúmeras outras, mas antes a gente tem a Margaret Sanger. Olha o rigor científico da Margaret Sanger. Já que a professora Luana quer falar de rigor científico, Margaret Sanger, a primeira feminista a abrir uma clínica de aborto na década de 20 nos Estados Unidos, ela era vinculada a várias instituições ou órgãos científicos, tá? E um deles era o da eugenia. Então, a Margaret Sanger era eugenista e ela achava que negros, pobres e deficientes não deveriam reproduzir, deveriam ser castrados compulsoriamente. Eu não sei se você sabe disso, mas depois você vai dar uma pesquisada aí no Google e você escreve assim: indenizações, castração, Estados Unidos. E você vai ver o número de pessoas buscando a justiça porque foram compulsoriamente esterilizadas no passado. Então, são cerca de 60 mil pessoas que já entraram com esse processo. Ou não, 60 mil pessoas que estavam nessa situação foram esterilizadas e algumas delas estão procurando indenização. E tudo isso veio na cabeça de quem? Veio da cabeça do Hitler? Não, porque em 1920 o Hitler estava lá no país dele, perturbando lá. Não estava perturbando o mundo todo, estava bem escondidinho lá. Então a primeira pessoa a ter uma ideia genial de esterilizar pobres, deficientes e negros foi Margaret Sanger, uma feminista. Dá pra você escrever isso num papelzinho, pra você não esquecer disso. Professora Luana, qual é o rigor científico da Margaret Sanger, professora Luana? Ela é muito científica, você acha? Você dá um aval, o seu aval, professora Luana, para o estudo científico da Margaret Sanger? Você já leu O Pivô da Civilização, o livro da Margaret Sanger, sobre isso? Ou você tá falando sobre uma coisa que você não estudou e você que não tem rigor científico? O que será que está acontecendo? Será, meu Deus? Agora vamos falar mais um pouco sobre a sinceridade e o rigor científico das feministas. Eu tô pistola, vocês estão vendo. Bom, vamos lá. Na década de 70, duas advogadas, duas mulheres formadas em direito. A professora Luana também é formada em direito. Que legal. E eram feministas, a professora Luana também é. Então, duas feministas formadas em direito procuraram uma jovem chamada Norma e mudaram o nome dela para Roy. Essa menina chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos dizendo que tinha sido estuprada por uma gangue e por isso buscava o direito de abortar o bebezinho que estava em sua barriga. Enfim, em 1973, a Suprema Corte, baseado no processo de Norma, que na verdade tinha um nome falso chamado Roy, vocês podem pesquisar isso aí no Google também, professora Luana. Não que o Google seja fonte científica, né? Mas aí você vai ler um livro em inglês. Que tal você ler IPPF, a multinacional da morte do doutor, advogado como você, Dr. Jorge Scala. Bom, se você pesquisar aí Roe versus Wade, você vai conhecer esse caso. Bom, e aí o que aconteceu com a Norma? Essa jovem que mentiu para a Suprema Corte.
Em 1973, o aborto foi aprovado. A filha da Norma já tinha nascido e já tinha 2 anos. Então não precisava nem ter aprovado o aborto de uma criança que já nasceu. Mas, como as feministas são extremamente desonestas, o aborto foi aprovado em 1973 e dali em diante já são, 50 milhões de bebês abortados. E se são 50 milhões de bebês abortados, metade de 50 é 25, então são 25 milhões de mulheres que foram impedidas de nascer. Então, nesse caso, Roe versus Wade, depois de um tempo, Jesus entrou na vida da Norma. Então tá faltando Jesus na vida de umas pessoas. Jesus iluminou a cabeça da Norma, que primeiro virou protestante, depois virou católica, e ela resolveu escrever um livro chamado I Am Roe, que a professora Luana pode ler, já caso ela seja fluente em inglês, ela pode ler I Am Roe. Nesse livro, a Roe conta, que na verdade é a Norma, conta pra gente que ela mentiu na Suprema Corte porque foi incentivada pelas 2 advogadas a contar mentiras para o tribunal, contar mentiras para a Suprema Corte, ou seja, o movimento feminista está cercado, imerso, cheio de mentiras ao seu redor. E com essa mentira, o aborto foi legalizado naquela condição em 1973. Depois, a Norma, muito arrependida de ter mentido e contou a sua história para todo mundo, ela virou uma militante pró-vida, ela é contra o aborto hoje. E ela entrou com um pedido para reaver a decisão de 1973, já que ela tinha mentido. Olha, eu menti para vocês fizeram uma decisão baseada numa mentira minha, então eu gostaria que vocês revissem isso aí. Só que óbvio que os juízes, da Suprema Corte falaram assim, eles não se importaram com aquilo e falaram assim para a Norma: o tema não é significante. Este tema é insignificante, morreu o assunto, vamos deixar como tá. Então foi assim que o movimento feminista conquistou o direito ao aborto, tá bom? Mentindo. Então se tem alguém aqui que costuma mentir e que costuma não usar o rigor científico, não somos nós, mamães, donas de casa, que estão em casa cuidando do filho e não incomoda ninguém. Aliás, se você é uma mamãe e uma dona de casa e está aqui assistindo, você tem sim força para enfrentar esse movimento, certo? Não sei se você conhece a história da emenda dos direitos iguais nos Estados Unidos. Bom, a Phyllis Schlafly, que foi uma grande ativista, ela era uma mulher envolvida em política e que resolveu se envolver numa batalha contra as feministas e conseguiu derrubar a emenda dos direitos iguais, que embora tenha esse nome bonitinho, não prestava, certo? E ela fez isso usando donas de casa, mamães, esposas, que não tinham rigor científico, mas tinham voz democrática. E uma coisa muito importante aqui é o seguinte: você, mulher que está me assistindo, que tem 425 diplomas, PhD em tudo que for, e você, mulher, que não tem formação nenhuma, nunca estudou, parou de estudar na 3ª série, as duas têm o mesmo direito de votar e o mesmo direito de ter as suas opiniões respeitadas. Inclusive, professora Luana, só para lembrar você, eu tive 35 mil votos. Então, não apenas tenho formação em história, como também tenho aprovação popular para falar o que eu falo. Ai, mas vamos esquecer a professora Luana e vamos para uma outra questão. Rigor científico. Eu quero recomendar para você um livro de um cara que sequer é considerado um conservador, mas que fala sobre a falta de rigor científico do movimento feminista. E é esse livro aqui, Por que Gênero Importa? Olha só, embora as pesquisas digam que mais de 80% das crianças com disforia de gênero na primeira e segunda infância, depois, se reconhecem com o mesmo sexo do seu nascimento. Embora as pesquisas científicas, com rigor científico, linda, digam que mesmo depois da mudança de sexo ou do tratamento hormonal, as pessoas que se consideram transgênero, transexuais, ou qualquer dessas variações de disforia de gênero, ou falta de identificação com o seu gênero de nascimento, tem mais probabilidade de suicídio e até de morte natural. Embora os estudos digam que é mais sadio e mais eficiente com uma criança tentar ajustá-la ao seu sexo de nascimento, em vez de ajustá-la ao sexo oposto, embora todas essas pesquisas vastamente documentadas falem isso, o movimento feminista continua anticientífico a reforçar a teoria da ideologia de gênero. E já que a gente vai falar de rigor científico, meu Deus, a gente precisa falar sobre o rigor científico das feministas. Vamos falar sobre o Dr. John Money. Eu não sei se você conhece o Dr. John Money, mas ele era um pesquisador da Hopkins University. Ou seja, a professora Luana, ele tinha muito rigor científico. O Dr. John Money era especializado em tratar hermafroditas, travestis, transexuais e assim sucessivamente, há mais ou menos 60 anos atrás. O Dr. John Money estava em seu consultório
quando recebeu a visita de um casal, Jane e o marido dela, que tinham 2 bebezinhos, que se chamavam Bruce e Brian. E os 2 bebezinhos, aparentemente muito saudáveis, não eram tão saudáveis assim. Graças a uma fimose, que é normal em bebês, os 2 apresentaram complicações quando tinham 6 meses. O bebezinho, chamado Bruce, teve o seu pênis mutilado pelo médico. Olha o rigor científico do médico. Ele esquentou um bisturi demais e acabou queimando o órgão genital da criança, que com 6 meses teve o seu pênis mutilado. Então aquela mãe com gêmeos tinha um bebê do sexo masculino sadio e um bebê do sexo masculino mutilado. O Dr. John Money, nossa, grande rigor científico do Dr. John Money, teve a brilhante ideia de aplicar um experimento com essas 2 crianças, certo? O Bruce e o Brian. O experimento era com os 2, certo? E olha só que oportunidade científica maravilhosa para quem não tem ética. O Dr. John Money, a sua vida toda, tentou provar que o sexo, ou o gênero, eu odeio essa palavra, que o gênero é construído, totalmente construído. E que se você criar um menino como se fosse menina, ele vai ser uma menina. Se você criar uma menina como se fosse um menino, beleza. Só que o Dr. John Money não tinha cobaias crianças, graças a Deus, porque se ele tivesse, ele faria o que ele fez com o caso da família Heimer. O Dr. John Money pegou essas 2 criancinhas e transformou elas em cobaias, olha o rigor científico do Dr. John Money, cobaias do seu experimento. E olha que grande oportunidade, afinal, 2 irmãos gêmeos, que nasceram do mesmo sexo, que moram na mesma casa, que vão ter a mesma criação, têm a mesma carga genética, semelhante, muito semelhante, vão ser submetidos. Um a uma criação masculina e outro a uma criação feminina. E aí o que o Dr. John Money fez? Mandou a mãe da criança criar o pequeno Bruce como se fosse Brenda. E o Dr. John Money falou desse experimento pelo mundo todo. Tem um livro dele, Os Papéis Sexuais, e ele escreveu com a Patricia Trucker. Esse livro fala sobre o experimento dos casos dos irmãos da família Heimer. Ele mudou o nome desses irmãos para João e Joana, para poder divulgar esse estudo sem comprometer a identidade da família. Existe um outro livro, anota isso, porque o livro vai esgotar, que se chama Sexo Trocado. Esse livro só existe na estante virtual e custa R$180 e só tem mais 5 lá. E se você não comprar ele agora, daqui a um mês ele vai estar custando R$800. Então, esse livro, Sexo Trocado, ó, professora Luana, rigor científico pra senhora, tá bem? Linda. Nesse livro a gente vê lá qual foi o rigor científico usado pelo Dr. John Money, o pai da ideologia de gênero. Ele submetia essas crianças a atos sexuais de um com o outro, simulação de atos sexuais, aconselhou os pais da criança a andarem pelados e também praticarem sexo na frente da criança, submeteu ambos a os tratamentos mais absurdos que você pode imaginar, tudo com a finalidade de provar que o gênero, ou que a ideologia de gênero é a verdade, certo? A teoria de gênero, porque eles não gostam da palavra ideologia, é muito feio. Bom, então o que aconteceu? Com 14 anos em diante, o Bruce, que agora não era mais Bruce, era Brenda, não sabia que ele era um menino, não se sentia feliz usando vestido, não tinha amizades na escola, era uma criança problemática, tentou o suicídio 2 vezes, e aí os pais resolveram, tá bom, vamos parar com isso aí. Não vamos mais fazer isso com o nosso filho. Vamos criar esse menino, que nasceu como um menino, como um menino. E aí pararam com essa bobagem. Só que um pesquisador que era inimigo do Dr. John Money, porque você veja, professora Luana, uma universidade saudável, como deveria ser o caso da Universidade Hopkins, uma universidade saudável tem 2 pontos de vista concorrendo entre si. Uma universidade que só tem um ponto de vista, no caso o seu, não é uma universidade saudável e não é científica. Vocês não conseguiram entender ainda que a ciência se baseia em contradições, em hipóteses concorrentes, objetando provar uma mesma coisa, e a hipótese que chegaram ao fim com sucesso, esta é a teoria melhor. E às vezes você tem tantas teorias que você não consegue descartar nenhuma, certo? Então conviver com a pluralidade é muito importante. Gostaria de lembrar a senhora que universidade quer dizer um universo de ideias, certo? Não uma única universidade. Então se você acha que universidade é de única ideia, a senhora tá muito louca. Então vamos lá. O Dr. Diamond, que era inimigo do Dr. John Money dentro da universidade, resolveu ir atrás do caso de João e Joana. Porque não é possível. Onde é que tá esse caso aí tão bem sucedido? Que o Dr. John Money vai na televisão, fala que deu certo, que a ideologia de gênero tá certo, cadê o caso? O Dr. Diamond foi procurar, procurou, até que ele achou. O que ele achou? Um menino problemático, infeliz,
que não era uma menina, que não se vestia como uma menina, que não se sentia uma menina e que estava desesperado por uma solução para sua vida. Esse menino já tinha sido submetido a mutilação por um erro médico, ou erro científico aí, né? Foi submetido a uma mutilação por um erro médico e depois foi submetido a cirurgias com a aprovação da mãe, em decorrência das orientações do Dr. Giomone. Enfim, um rapaz resolveu mudar de nome. E como ele conhecia a história de Davi e Golias, que é um jovem sem formação científica, enfrentando Golias, que é um cara grande, poderoso, com todo um império por trás, ele resolveu adotar o nome de David Heimer. Então, se você for na internet e escrever lá, David Heimer, você vai encontrar o caso do super rigor científico do Dr. Giomone, uma das teorias, um dos primeiros experimentos que baseia a ideologia de gênero, que até hoje as feministas defendem, apesar de um sem número de provas científicas, de pesquisas, de testes, de índice, de tudo que é coisa, provando que não é desse jeito, certo? Provando que as crianças que se adequam ao seu sexo de origem têm uma vida mais saudável, com menos chances de buscar suicídio, com menos chances de se deprimirem, com menos chances de serem antissociais. Então, as pesquisas demonstram isso, mas o movimento feminista fecha os olhos para isso. Fecha os olhos pro caso do menino David Heimer. Resultado, em 2004, ou seja, poucos anos atrás, em 2004, o jovem David Heimer, que foi experimentado pela ideologia de gênero, ideologia feminista, deu um tiro na cabeça, se suicidou. Veja que resultado maravilhoso. E ele se suicidou 2 anos depois que o irmão Brian também tinha se suicidado. A mãe e o pai entraram no alcoolismo e na esquizofrenia. Tá? Então, esse é o resultado do altíssimo rigor científico das teorias feministas, tá bem? Legal? E vamos falar mais um pouco sobre o Brasil. Ah, mas tá lá nos Estados Unidos, do Brasil não é assim. Então, vocês não... Vamos lembrar aqui. Quem está assistindo esse vídeo aqui, que não conhecia esse caso, vai parar o vídeo depois, que vai ficar salvo, e vai digitar lá, Menino Juan, mutilado, Brasil, menino. Aí você vai encontrar a ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos da Mulher da Família, investigando o caso do menino Juan, um menino de 9 anos que teve o seu pênis cortado pela mãe e pela lésbica, que era sua companheira. 2 mulheres que queriam mudar o sexo do menino. O menino Juan teve a sua genitália cortada com uma faca de cozinha, um instrumento rudimentar da casa, sem anestesia. Esse menino ficou 1 ano trancado em casa, sofrendo, sangrando. Imagina um menino de 9 anos que teve o seu pênis cortado por 2 feministas. Você vai imaginar. Esse caso aconteceu poucos meses atrás. E quando entrevistadas, o par de lésbicas disse que queria transformar aquele menino em uma menina. O Juan tinha uma irmãzinha. E a irmãzinha do Juan tinha medo de homens, porque provavelmente as mães tinham dito alguma coisa muito feminista para essa criança, certo? Então vamos lá. Esse caso só aconteceu porque o pai do menino Juan estava tentando a guarda, mas a mãe sequestrou o menino e fugiu com a criança. Resultado, depois de 1 ano, o menino acabou morrendo. Eu acho, eu não tenho detalhes do caso, a ministra Damares tem, talvez em decorrência de uma inflamação, de uma infecção, mas imaginem o sofrimento dessa criança que ficou por 1 ano com a sua genitália cortada. Não tá acreditando em mim? Rigor científico. Vai no Google ali, procura o site oficial do governo, procura a manifestação oficial da ministra Damares, acredita na mídia. Tenho certeza que quem não acredita em livro, acredita na mídia, né? Então você vai na mídia, procura o caso do menino Juan na mídia. E provavelmente esse caso com certeza vai para os anais da história como um dos crimes mais macabros da história do país, certo? Então, só pra terminar, que eu já tô assim, que me dá uma coisa assim ruim ter que falar desse assunto. Esse livro aqui tá à venda na minha livraria, Livraria Campanholo. Nós já vendemos quase 50 mil cópias de rigor científico, certo? E se você ainda não conhecia, são quase 400 páginas, de conteúdo. E aqui no final do livro, tá? Professora Luana. Aqui no final do livro tem uma lista de obras feministas que eu, que sou antifeminista, recomendo que todo mundo que lê meu livro leia. Todas essas obras feministas. Começa com literatura lá no século XV, 1406, Cidade das Mulheres, da Christine Pizan. É um livro escrito por uma das primeiras profissionais da literatura mulheres reconhecidas na história do mundo. E ela escreveu para
digamos assim, afrontar o livro Cidade de Deus, do Agostinho, certo? Então, a gente foi garimpar lá nos recônditos da história todos os livros que podiam ter alguma vertente feminista, e os mais importantes eu coloquei em negrito aqui, ó. Aí não vai dar pra ver, mas os mais importantes estão em negrito, justamente para aquele aluno, para aquele estudioso que não tem condição de ler todos esses livros aqui, possa ler pelo menos os principais. Inclusive, professora Luana, linda, eu tenho certeza que você não leu esses livros aqui, né? Tá? Então são muitos, olha só quantos livros feministas tem aqui para sugerir para você ler, tá bom? Bem legais. Então vou citar mais alguns aqui para você que tá aqui com a gente na live. A Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Wollstonecraft, é um dos livros mais importantes para você entender o pensamento do século XVIII, que é um pensamento feminista. Você tem União Operária, da Flora Tristã, muito bom também para entender o pensamento feminista. A Sujeição das Mulheres, que é o livro de um liberal chamado John Stuart Mill. Você tem o livro dos comunistas, tem que ter os comunistas. Você tem que ler os comunistas, porque só assim você vai ter uma dimensão da gravidade do problema. Então, em 1884, Engels publicou A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado. É um livro onde os comunistas deixam claro o ódio que eles têm pela família patriarcal. Aí você pode ler os livros da Alexandra Kollontai. Tem vários livros da Alexandra Kollontai, que era uma mulher que dizia pra você, mulher, que você deve abandonar o seu marido e viver dependendo do Estado. Aí você tem a Margaret Sanger, O Eixo da Civilização. Super científica ela, tá? Ligada, ela era membro da Liga da Eugenia, tá? Super científica ela. Tem vários outros aqui, mas vamos pular alguns. Sexo e Temperamento, da Margaret Mead, que fala um pouco também sobre a questão de gênero. A Revolução Sexual, do Reich. O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. A Conduta Sexual da Mulher, do Alfred Kinsey. Eros e a Civilização, do Marcuse. A Mística Feminina, da Beth Friedan. Manifesto Scum, da Valérie Solanas. Política Sexual, da Kate Millett. A Dialética do Sexo, da Shulamit Firestone. Papéis Sexuais, que é o livro do Dr. John Money, que eu recomendei pra vocês, que é o caso do menino que foi mutilado, criado como menino e depois se suicidou. Problemas de Gênero, da Judith Butler. Personas Sexuais, da Camille Paglia. O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Backlash, que fala da Susan, que é um livro da Susan Faludi, que fala sobre o movimento antifeminista. Minha Vida na Estrada. E Objeto Sexual, da Jéssica Valente. Então, todos esses livros aqui, ó, recomendados pra você que quer estudar feminismo, são livros feministas, certo? Todos esses daqui, tá bom, linda? Porque, além de advogada, eu sou professora universitária e nas instituições em que eu trabalho nós temos uma preocupação muito grande com um processo de rigor do conhecimento científico.